Nesta aula eu vou explicar mais recursos de transformação de objetos e agora com a paleta Transform. Antes eu vou explicar alguns detalhes sobre grupos. Eu vou arrastar minha aba de Layers para cá. Eu tenho aqui o símbolo do São Paulo que eu trouxe de um documento que já trabalhamos, os escudos de times. Tem todos os objetos aqui que compõem o escudo. Eu posso selecionar com a ferramenta Selection Tool cada objeto que compõe aqui o símbolo, até as letras internas aqui, essas partes aqui também. E agora vou agrupar, selecionar tudo, clica, arrasta, seleciona todos os componentes do escudo, vou em Object, Group ou Ctrl G. Quando eu crio um grupo, eu percebo que é criado como se fosse um novo layer e dentro dele novos sublayers. Agora com a ferramenta Direct Selection, é claro, eu não posso selecionar um a um dos objetos. Eu seleciono qualquer um, seleciona o grupo inteiro. Para que eu selecione os objetos independentes, agora com um grupo formado, eu utilizo a ferramenta Group Selection Tool. Seleciono, por exemplo, esta estrela. Agora eu volto para a ferramenta Selection Tool, a estrela está aqui. Simplesmente clico na estrela, posiciono aonde eu quero. Só que essa não é a maneira mais viável de você trabalhar com grupos. Quando você está com grupos criado, dá um duplo clique. Você entra no modo isolado, você pode editar cada parte que você quiser. Há um outro detalhe ainda, por exemplo, eu tenho essa estrela. Mesmo ela estando dentro de um grupo, eu posso dar um duplo clique. Os outros objetos ficam inativos, eu não posso selecioná-los e eu posso trabalhar com cada parte do grupo individualmente. Vou pressionar o ESC para sair do modo isolado e agora eu vou criar um outro objeto qualquer aqui, pode ser um quadrado, um retângulo, qualquer coisa aqui. Se eu dou um duplo clique nele, mesmo não sendo um objeto que pertence a um grupo, ele entra no modo isolado. Isso é muito bom porque eu posso estar trabalhando em uma ilustração que tem vários objetos e eu quero editar só esses, sem se preocupar em selecionar sem querer outro objeto, uma ilustração mais complexa. Então eu posso editá-lo desta forma, dando um duplo clique em cima, dando um duplo clique fora agora do objeto para voltar. Eu posso clicar com o botão direito também e selecionar a opção Isolate Selected Path. Então eu trabalho com esse objeto isolado dos outros, então não posso selecionar mais nada, mesmo que tivesse outros embaixo e tal. Só esse está no modo isolado aqui, sem poder interferir nos outros e os outros interferir na sua transformação. Vou voltar aqui pressionando o ESC e deletar este objeto. Então vamos agora falar da paleta Transform. Vou resetar aqui a interface para o modo que eu tinha configurado. Vou habilitar a paleta de transformação, que é esta aqui, mas você pode ir pelo menu Window, Transform ou Shift F8. Vou arrastar aqui para fora. As réguas estão ativas aqui neste documento. Se não estiver ativa, pressione Ctrl R ou vá pelo menu View, Rulers. E no caso vai estar mostrando Show Rulers. Aqui está Hide porque a régua já está sendo mostrada. Então habilite a sua régua, caso preferir. E aqui também não será muito necessário, só para explicação mesmo, para que você perceba os detalhes aqui. Quando eu seleciono um objeto deste grupo, eu tenho aqui a orientação deste objeto. Ele está mostrando para mim que pelo eixo X, que representa a horizontal, este objeto está afastado do ponto zero, que é este aqui, ou este aqui, né? Barra de espaço, vou ver um pouco mais para baixo, esse aqui, na horizontal, ele está afastado 716,266 pixels. Agora eu vou colocar em zero, então esse objeto tem que ficar colado aqui, né, na lateral. No caso aqui, porque este eixo aqui, X, representa a horizontal. Vou colocar o valor 0 pixels e pressionar Enter. Demora um pouquinho para transformar, porque o objeto tem efeitos. Por que ele ficou para fora? Um fator muito importante quando você transformar o objeto, seja em escala de tamanho ou posicionamento. O ponto de referência do objeto. Olha onde está o ponto de referência aqui. Vou voltar o objeto para cá. O ponto de referência representa cada parte das hastes de transformações aqui. Ó. Este ponto aqui representa este central,
tem o do meio, né, é claro, e tem cada um desses aqui. Então é como se o ponto de referência para o alinhamento estivesse indicado que é aqui. Então aqui, olha, se eu mudo o ponto de referência, vou colocar do outro lado agora, que era o certo, né? Clicar aqui. Agora a distância deste ponto aqui, representado por isso aqui, ó, tem todas as opções de transformações aqui, os mais simples aqui, na barra de ferramentas superior também, a barra de propriedades. Então, só algumas aqui de rotação e do skill e essa outra aqui que não está presente aqui em cima. Então agora, se eu voltar, olha, para o zero, colocar agora o valor zero aqui, dar um clique fora, ou pressionar Enter, o objeto será alinhado certinho ali. A mesma coisa aqui, ó, se eu colocar o ponto de referência como o central aqui em cima mesmo, ou até o bico dá na mesma ali, colocar aqui como zero, pressionar Enter, vai ficar alinhado corretamente, porque este aqui é o ponto de referência, não é esse aqui, ó, na verdade, porque aqui é o começo da minha ilustração. Então agora está pelo eixo 0 certinho, pelo eixo Y também, né, pelo eixo X e Y, aliás. Agora eu posso aplicar transformações ao objeto duplicando este objeto. E vale também a configuração de ponto de referência para isso. Então agora eu vou duplicar este objeto em relação a este ponto aqui, a lateral desse objeto. Vou duplicar um objeto. Então me marca aqui, 381,266. Então eu vou aumentar este valor aqui e colocar só o 4 aqui onde está 3, 4. Agora eu vou pressionar o Alt e pressionar o Enter. Então ele cria uma cópia, assim como foi feito com as linhas guia. Então ele criou uma cópia de acordo com o ponto de referência que eu mostrei. Eu vou pressionar o Delete. A mesma coisa serve para aumentar ou diminuir o tamanho de um objeto. Aqui vou dar mais um exemplo aqui de posicionamento. Por exemplo, eu posso colocar aqui o valor vezes 2. O vezes, para fazer uma multiplicação, você utiliza aquele asterisco que tem no teclado numérico. Asterisco 2. Digita 2. Alt pressionado. E pressiona o Enter. Aí ele vai criar a cópia do objeto vezes 2 da posição aqui atual desse aqui. Então ele ficou colado certinho. Você pode utilizar subtração, multiplicação com vezes, pode fazer qualquer cálculo matemático, dividido, metade só, o valor de dividido corresponde à barra do teclado numérico também. Então aqui esse valor dividido por 2. Você pode colocar aqui o posicionamento, metade desse valor. Pode fazer a conta que você quiser. Mesma coisa para o eixo Y, mas leve em consideração o ponto de referência. Vou deixar aqui como central. Central não, vou colocar aqui no canto superior esquerdo. Então é esse ponto que está valendo. Quando eu diminuir um objeto, que é esse valor aqui, ó, W e H. O W representa a largura e aqui o H representa a altura do objeto. Estando a corrente acionada, clica na corrente, fica mostrando que está ligado um valor ao outro, ele vai redimensionar o objeto proporcionalmente em relação a este ponto aqui. Então vou colocar o valor aqui de 100, 181. Pressionar o Enter. Pode ver que este ponto âncora ficará fixo, ele vai diminuir daqui para lá. Olha lá. Agora, se eu mudasse o ponto de referência, colocar o ponto de referência aqui, fizesse a mesma transformação, 181, ficou fixo esse e diminuiu de lá para cá. Ou pelo centro, onde você especificar. Bem útil esta configuração. Agora, eu vou duplicar esse objeto, só que diminuir ele por uma porcentagem. Então eu já tenho o valor dele aqui, eu coloco aqui menos 50%. O valor de porcentagem agora, 50%, menos 50%. Alt pressionado, o ponto de referência eu quero no centro. Só que agora eu vou voltar, né, o Ctrl Z. Eu esqueci de marcar o ponto de referência, marca primeiro o ponto de referência, menos 50%.
Agora pressione o Alt e o Enter. Alt pressionado primeiro, depois pressione o Enter. Aí foi feita uma cópia do objeto com menos 50%, ou seja, metade do tamanho original. Então você tem até essas medidas de porcentagem. Vou deixar esse objeto aqui embaixo, esse outro símbolo, você vai perceber um detalhe importante também. Agora eu tenho outras opções aqui, que são de rotação, de acordo com o eixo. Aqui está pelo eixo central, vou colocar 45 graus, menos 45 graus. Rotaciona o objeto. E tenho aqui esse Skew, que é essa opção aqui, que ele distorce o objeto. Selecionar aqui, colocar aqui em 30. Quem conhece Photoshop já sabe dessa opção. Olha o que ele faz com o objeto. Valor de 30, assim ele joga este ângulo, dependendo do que você está selecionando aqui, joga para cá uma parte e a parte de baixo joga para lá, distorcendo o objeto. Um lado para cá, para a esquerda, o valor positivo, negativo, joga para a esquerda e o outro para a direita. Aqui pouco usado porque tem outras formas de distorcer o objeto. Vou apertar o Ctrl Z. Esta opção aqui embaixo, Align to Pixel Grid, se ela estiver sendo mostrada aqui na paleta Transform, clique aqui nessas setinhas. O Align to Pixel Grid funciona apenas quando você está trabalhando com este modo de visualização de pixel. Clica aqui, ó, Alt Ctrl Y, a tecla de atalho. Agora, se você dá um zoom no objeto, aqui eu estou com um zoom de 500%, vou dar um zoom de 600 ou mais, é mostrado uma grade aqui que é a Pixel Grid, grade de pixels. E esta opção alinha ou não o objeto a esta grade de pixels. Vou desmarcar, pode ver que o objeto vai mover um pouco. Então ele não está alinhado, relacionado a esta grade de pixels, né? Isso aqui serve quando você está trabalhando com bitmap. Não serve muito aqui para vetor, não. Só quando você vai encaixar perfeitamente. Você move o objeto e você alinha perfeitamente o objeto a esses pequenos quadradinhos. Ou mudar o modo de visualização para o modo normal, de novo Alt Ctrl Y, clica em Pixel Preview para desmarcar, volta ao modo vetorial de visualização aqui, perfeito, encaixar aqui o escudo perfeitamente. Vamos então a uma configuração bem interessante aqui, que é muito perguntada quando me mandam e-mails. Por que quando eu transformo um objeto que tem uma certa medida de stroke e efeitos, o objeto não fica legal, o stroke fica maior, não distribui, não diminui o objeto ou aumenta proporcionalmente? Por causa desta opção aqui, ó, Scale, Stroke and Effects. Esse modo marcado, aí ele faz uma proporção para você aumentar um objeto que tem um contorno ou efeito. Por exemplo, esse aqui, ó, não estava habilitado quando eu transformei esse objeto, né, e diminuí esse objeto. Então ele não fez um proporcional do efeito. Olha só como ficou bem mais longe o efeito de sombra aqui e destacado. Olha só a espessura aqui da sombra. Eu vou habilitar e vou aplicar a mesma configuração aqui, colocar um símbolo do lado do outro para você ver a diferença. Vou colocar aqui a medida, já estava desse aqui, né, e colocar o valor menos 50%. E pressionar o Alt, manter pressionado e pressionar Enter. Então criou outra cópia. Eu vou arrastar aqui para o lado. Olha a diferença de um para o outro. Olha a sombra como ficou proporcional, certinho. E a outra sombra bem mais afastada. Então leve bastante em consideração este recurso, que é muito perguntado e serve muito quando você aumentar o logo de um cliente, por exemplo, que tem um contorno. Isso aí conta muito. Ctrl K para abrir as preferências. Está aqui esta opção nas preferências do Illustrator também. E clicar em OK. Outro recurso importante e fácil de ser manuseado é o flip horizontal em relação ao eixo, é claro. Ó, move o objeto, rotaciona não, inverte, né, na horizontal o objeto ou na vertical. Tem esta opção aqui de você colocar, por exemplo, vou voltar aqui, Ctrl Z. Você pode rotacionar em relação a algum ponto de referência. Então, rotacionar, flip horizontal, né, inverter horizontalmente com este ponto de referência marcado ali agora. Então o objeto vai ser rotacionado, fixa ali, ó, cria como se fosse um espelho.
Então é bem útil também este recurso. Embora exista uma ferramenta própria para isso, mas em alguns casos é bem mais rápido você utilizar pela paleta Transform. Então fica aí mais uma dica de ferramenta, utilização da paleta Transform. Você pode transformar tanto ali por cima como numericamente pela paleta Transform, aplicando soma mais, menos, vezes o valor ou posição, e você vai sempre ter precisão aí no seu deslocamento ou redimensionar ou duplicar os seus objetos.